não tem nenhum psiquiatra para falar sobre fundamentos da psiquiatria, então eu tenho lido bastante sobre essa questão medicamentosa, sabe? Então é um tema extremamente contemporâneo e que, estudando fundamentos da psiquiatria, eu comecei a ver algumas coisas que eu não estava vendo. Na verdade, que eu estava ignorando, né? A gente não pode ignorar. É claro que o nosso lugar não é escutar a doença, escutar a quem dói, mas também a gente não pode negligenciar que questões, até lesões que possam haver previamente, né? Até é uma forma de manejo a gente falar com o nosso analisando ao ponto de qual é o medicamento que você está tomando, né, o que que o seu médico falou, o que que o seu endócrino falou, o que que o seu gastro falou, o que que o seu psiquiatra falou. Não dá para negligenciar. Somos o psiquessoma winnicottiano, né, e como Freud também fala muito disso. Deixa eu só te falar rapidinho, eu Claro, sei por que a gente favor, está não, aqui em fique à meia vontade. supervisão, mas eu estou com uma analisanda também que eu fui buscar ela lá no APA. Ela é Uhum, médica uhum, e está sendo muito complicado para mim, porque ela toma remédio também. Ela toma remédio de pressão, enfim. Eu estou com dois casos, uma que parece um caso está muito próximo do borderline. Até pedi, uhum. a Jane me mandou algum material, estou estudando, e tenho essa médica também, e é bem difícil, porque ela é médica, né? Olha a situação. Mas olha só, vamos voltar para cá. A gente não atende a função da pessoa, né? A gente atende o sujeito. Então ali é buscar mais o máximo da essência desse sujeito ali, né? Mas isso a gente debate amanhã, 8 da noite, que são casos que com certeza vão ser bem produtivos. Eu vou retomar no item 16, sempre com o intuito de pode ter um gancho para o próximo. Então vamos lá. Ah, em um artifício muito semelhante ao do exemplo 14, consegui obter sucesso uma vez. Eu tinha prometido ao meu rigoroso irmão mais velho que nesse verão lhe faria uma visita devida há muito tempo em uma estância balneária inglesa e, como o tempo era escasso, assumi a obrigação de viajar pelo caminho mais curto sem fazer nenhuma parada. Pedi a prorrogação de um dia para passar na Holanda, mas ele achou que poderia adiar isso para a viagem de volta. Então viajei de Munique através de Colônia para Roterdã, Hoek van Holland, de onde o navio partiria à meia-noite para Hardwicke. Em Colônia, eu tinha uma troca de trem. Saí do meu trem para tomar o expresso de Roterdã, mas eu não conseguia descobrir onde ele estava. Perguntei para diversos funcionários da estrada de ferro, mandaram-me uma plataforma, mandaram-me de uma plataforma a outra. Entrei em desespero exagerado e logo pude comprovar que durante essa busca infrutífera eu devia ter perdido a conexão. Depois que isso me foi confirmado, considerei se eu deveria passar a noite em Colônia, depondo, em favor disso, entre outras coisas, a devoção filial. Porque, de acordo com uma antiga tradição familiar, meus ancestrais haviam um dia fugido dessa cidade durante uma perseguição aos judeus. No entanto, decidi de forma diferente. Peguei um trem posterior para Roterdã, aonde cheguei tarde da noite, e assim me vi forçado a passar um dia na Holanda. Esse dia trouxe-me a realização de um desejo acalentado há muito tempo. Pude ver os magníficos quadros de Rembrandt em Haia e em Rijksmuseum, em Amsterdã. Só na manhã seguinte, quando durante minha viagem de trem pela Inglaterra, pude reunir minhas impressões, aflorou-me a indubitável lembrança de que eu tinha visto na estação de Colônia alguns passos do local onde eu desci do trem e na mesma plataforma uma grande placa. Rotterdam, Hoek van Holland. Ali aguardava o trem no qual eu deveria ter continuado a viagem.
Deveria ser caracterizado como inconcebível cegueira o fato de, apesar dessa indicação clara, eu ter ido embora apressado e ter procurado o trem em outros lugares, a menos que não se quisesse supor que era justamente minha intenção. Contrariamente à orientação de meu irmão, admirar os quadros de Rembrandt já na viagem de ida. Tudo mais, minha desorientação bem encenada, o afloramento da intenção devotada de pernoitar em colônia, não foi senão uma teatralização para esconder de mim mesmo o meu propósito até que ele tivesse se cumprido inteiramente. E aí a gente traz para a nossa clínica. Aquele analisando que, por sua vez, que, como nós falávamos previamente, se atrasa com bastante frequência, né? Até que ponto é somente um acidente de percurso, uma teatralização de algo que ela faz já na sua vida cotidiana, já no seu dia a dia. Eu vou compartilhar aqui o texto que eu havia esquecido de compartilhar. Deixa eu colocar aqui. Item 17. Agora sim a gente começa na leitura do dia de hoje. Aquele parágrafo anterior era só para relembrar. Um artifício como esse, produzido por esquecimento para realizar um desejo ao qual se havia supostamente renunciado, foi relatado por J. Sterck, de sua própria pessoa. Uma vez, tive de fazer uma palestra em um vilarejo, usando diapositivos, mas a palestra foi adiada por uma semana. Eu tinha respondido à carta sobre o adiamento e anotei a data alterada no meu caderno de anotações. Eu teria viajado de bom grado para o vilarejo já de tarde. Assim, teria tempo de pagar uma visita a um conhecido meu, escritor, que morava lá. Para o meu pesar, no entanto, não pude tirar naquela época nenhuma tarde de folga para isso. Com certa relutância, desisti dessa visita. Quando chegou a noite da palestra, apressei-me para a estação de trem com uma maleta cheia de diapositivos. Tive de pegar um táxi para ainda conseguir alcançar o trem. Muitas vezes me acontece de me atrasar tanto que tenho de pegar um táxi para conseguir alcançar o trem. Chegando ao lugar e ao local, fiquei um tanto surpreso por não haver ninguém na estação de trem para me buscar. Como é de costume, quando há palestras em pequenos lugares, de repente me ocorreu que a palestra havia sido adiada em uma semana e que agora eu havia feito uma viagem inútil na data originalmente marcada. Depois de amaldiçoar do fundo do coração meu esquecimento, ponderei se deveria retornar para casa no próximo trem. Mas, pensando melhor, considerei que agora teria uma bela oportunidade de fazer a visita desejada. E foi o que eu fiz. Só quando já estava a caminho, foi que me ocorreu que meu desejo não realizado de ter tempo suficiente para essa visita tinha preparado primorosamente um complô. Arrastar-me com a pesada maleta repleta de diapositivos e apressar-me para alcançar o trem tinha servido excelentemente para esconder ainda melhor a intenção inconsciente. Muitos não estarão inclinados a considerar muito numerosa ou particularmente significativa a classe de erros que aqui esclareço, mas deixo como uma questão a ser pensada se não haverá razão para estender esses mesmos pontos de vista também à avaliação dos erros de julgamento, incomparavelmente mais importantes, cometi pelos seres humanos na vida e na ciência. Somente aos espíritos mais seletos e equilibrados parece ser possível preservar a imagem da realidade externa, tal como percebida, da deformação que ela costuma experimentar na passagem pela individualidade psíquica daquele que a percebe.
Olha que interessante esse trecho que ele lê. Somente os espíritos mais seletos e equilibrados parece ser possível preservar a imagem da realidade externa, né? Ou seja, vamos falar aqui um pouquinho da questão do espelho que o Lacan fala, o Winnicott também fala, né? Disso que nós vimos e se nós acreditamos ou não acreditamos. O que vocês percebem disso? Qual é a leitura que vocês têm de insight sobre esse trecho aqui? Somente os espíritos mais seletos e equilibrados parece ser possível preservar a imagem da realidade externa, né? Aí a gente está falando até dessa clínica do trauma, o que eu vejo, eu acredito no que eu vejo. Tal como percebida, da deformação que ela costuma experimentar na passagem pela individualidade psíquica daquele que a percebe, né? O quanto a realidade que a gente vê é atravessada pelas nossas questões internas. Uma questão meio kantiana até, inclusive. Né? Como é que vocês vejam isso? Alguém gostaria de comentar algo? Né? Podemos ver aqui, inclusive, uma diferenciação muito grande na escola inglesa, na escola que parte pelo Ferenczi, na escola que parte por autores. Talvez o Winnicott também caia nisso, mas na minha cabeça, nesse exato momento, está muito Ferenczi. Inclusive, foi um dos motivos que o Ferenczi ficou muito incomodado na análise com o Freud, porque o Freud leva muito em questão essa questão psíquica, né? Até como que é introjetado pelo próprio analisando. Vamos então agora para o nosso capítulo 11. Aos colegas que queiram comentar, sintam-se à vontade, tá? Abre o microfone ou ergue a mão aí e vamos falando. Capítulo 11, atos falhos combinados. Dois dos últimos exemplos mencionados, meu erro que trouxe Médici para Veneza e o do jovem que sabe desafiar a proibição de conversar por telefone com sua amada, encontraram, na verdade, uma descrição inexata e, em uma observação mais cuidadosa, eles se apresentam como fusão de um esquecimento com o erro. Posso ilustrar esta mesma fusão de modo ainda mais claro em alguns outros exemplos. Um amigo me contou a seguinte vivência. Há alguns anos aceitei ser eleito para integrar o comitê de certa sociedade literária, porque supunha que um dia essa sociedade poderia me ajudar na apresentação da minha peça dramática. E embora sem muito interesse, participei regularmente das reuniões, que se realizavam todas as sextas-feiras. Alguns meses, recebi então a garantia de uma apresentação no teatro de F e, desde então, aconteceu-me de esquecer regularmente as reuniões dessa sociedade. Quando eu li o seu livro sobre essas coisas, envergonhei-me de meu esquecimento. Repreendi-me ao superego dele aí, puxando ele, por ser algo desprezível. Eu me ausentar agora que não preciso mais daquelas pessoas. Né? Vamos chamar aí um narcisismo primário aí, né? A majestade do bebê. Eu quero para mim, eu quero. E decidi com certeza não esquecer na próxima sexta-feira. Eu me lembrei muitas vezes desse propósito, até executá-lo e ficar em frente à porta de reunião. Para meu espanto, ela estava fechada e a reunião já tinha acontecido. É que eu tinha me enganado quanto ao dia. Já era sábado. Então, pessoal,
Observe aí uma briga entre um id e o superego, embora estamos falando de uma obra freudiana, prévia à teoria do id, ego, superego, da segunda tópica, mas que a gente já vê que o raciocínio do autor já estava muito presente aqui. Item 2. O exemplo seguinte é uma combinação de uma ação sintomática com um extravio. Chegou a mim por desvios mais distantes, mas provém de uma boa fonte. Uma dama viaja para Roma com o seu cunhado. Novamente o Freud trazendo aí essa questão de cunhado. Um artista famoso. O visitante foi muito festejado pelos alemães que vivem em Roma e recebeu de presente, entre outras coisas, uma antiga medalha de ouro. A dama ficou mortificada por seu cunhado não saber apreciar suficientemente a bela peça. Depois que chegou em casa, tendo substituído sua irmã, ela descobriu, ao desfazer a mala que trouxe consigo, ela não sabe como. A medalha, ela o comunica imediatamente ao cunhado por carta e anuncia que enviará o objeto subtraído de volta a Roma no dia seguinte. Mas no dia seguinte a medalha não foi extraviada, tão habilidosamente que não pôde ser encontrada nem enviada. Então, começou a se revelar para a dama o que sua distração, né, abre aspas, significava. Ao saber que ela queria ficar com a peça para si mesma, há casos em que o ato falho se repete com persistência, alterando para isso os seus meios. Jones, IBT, página 483, por motivos desconhecidos por ele, deixou certa vez uma carta em sua escrivaninha por alguns dias, sem enviá-la. Finalmente decidiu fazê-lo, mas a carta lhe foi devolvida pelo Dead Letter Office, porque ele havia se esquecido de escrever o endereço. Depois de endereçá-la, levou-a de volta ao correio, mas dessa vez sem selo. Então ele não pôde mais deixar de ver a relutância em enviar a carta. Pessoal, comentários aqui sobre o que os erros podem nos dizer em uma clínica, em uma análise. Já aconteceu com vocês? Já viram em alguma sessão? Ou vocês passaram? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, depois de um minuto de silêncio, a gente vai para o item 4. Uma breve comunicação do Dr. Karl Weiss, de Viena, ilustra de maneira muito impressionante as vãs tentativas de executar uma ação contra uma resistência interna. O episódio que se segue fornece uma comprovação da persistência com que inconsistente sabe-se impor quando tem um motivo para não deixar que uma intenção seja executada, e de como é difícil proteger-se contra essa tendência. Um conhecido me solicitou que eu lhe emprestasse um livro e que o levasse para ele no dia seguinte. Eu logo concordei, mas percebi um vivo sentimento de desprazer que a princípio não consegui explicar.
Mais tarde, me ficou claro que a pessoa em questão me devia há anos uma soma em dinheiro, que não parecia pensar em pagar. Eu não pensei mais nisso, mas na manhã seguinte eu me lembrei disso com o mesmo sentimento de desprazer e imediatamente disse a mim mesmo: seu inconsciente vai se empenhar para que você esqueça o livro. Mas se você não quer ser descortês, e por isso vai fazer tudo para não esquecer. Chego em casa, embrulho o livro em papel e coloco ao meu lado na escrivaninha onde escrevo minhas cartas. Depois de algum tempo eu saio, depois de alguns passos lembro que foram deixadas sob a escrivaninha as cartas que eu queria levar ao correio. Diga-se de passagem, em uma dessas cartas eu tive de escrever algo desagradável a uma pessoa que deveria ter me ajudado em uma determinada situação. Dei a volta, peguei as cartas e tornei a sair no bonde. Ocorreu-me que eu tinha prometido à minha esposa fazer-lhe uma compra. E eu fiquei bem satisfeito com o pensamento de que o pacote seria pequeno. É aqui que, de repente, estabelece-se a associação pacote-livro e agora eu percebia que não tinha o livro comigo. Portanto, eu não esqueci só na primeira vez que saí, mas continuei a não vê-lo quando peguei as cartas ao lado das quais ele estava. Né? É interessante a gente fazer essa leitura da psicopatologia da vida cotidiana para ir criando esse método de autoanálise, esse modus operandi para nós aplicarmos na nossa clínica. Para a gente lembrar que quando o nosso analisando está contando, hoje me atrasei no trabalho, é porque você se atrasou. Eu me atrasei. Será que era alguma coisa que ele estava querendo esquecer? Não só no atraso para chegar no evento, mas talvez um atraso que pudesse criar alguma dificuldade para não levar algo, ou para esquecer alguma outra coisa. Né? Então é interessante essa leitura dessa obra do Freud para ir criando esses modos de pensar. Vamos Michel, bom dia. Oi, Rita, bom dia. Bom dia. Pode falar, Rita. Pois é, menina, você falou de lembrar, depois que você deu o prazo e passou, eu lembrei. Bom dia, pessoal. Eu lembrei de um objeto que a minha mãe pediu para fazer para o aniversário, para o casamento da minha sobrinha. Minha mãe queria algo diferente. Aí eu pedi uma senhora, que era vizinha minha, para fazer um pano de prato, que é uma verdadeira obra de arte que ela faz. Ela, não, é a coisa mais linda, assim. Vira uma boneca. E acaba que eu não devolvi. Eu paguei a pessoa, não foi nem minha mãe que pagou na época, não. Paguei, guardei. No casamento a gente não conseguiu entregar, não sei por que motivo que eu não consegui entregar. E ele está comigo até hoje. E eu vejo ele sempre aqui e falo, vou levar. Mas hoje, quando eu vejo, o meu sentimento é de que ele é meu, e que eu vou dar outra coisa. Não consigo. Não consigo levar isso para ela. Aí, às vezes, eu fico pensando, porque era minha mãe? Não, eu acho que é em relação à senhora que fez, sabe? Eu tinha um apreço muito, tenho, né, um apreço muito grande para essa senhora. Eu não consigo ver que é por causa da minha mãe, não. Eu consigo ver que é por causa dessa senhora. Ela faz coisas lindas, assim, fazia, né, que ela não faz mais. Uhum. Bom, tá entregue aí o meu segredo. Não, mas perfeito, Rita. Exatamente esse é o ponto que desses atos falhos, desses erros aí, o quanto eles vão nos entregando, nos constituindo, né? O Thiago trouxe aqui um clássico de ato falho, acho a minha esposa, o marido, trocando o nome por marido, esposa por pai ou por mãe. Né? E realmente é muito comum isso numa análise. Ah,
a minha mãe fez isso, e na verdade não estava se referindo à mãe, né? É, é, e sim a esposa. Isso que o Thiago falou também é muito recorrente. E é uma questão muito edípica. A gente veja, inclusive, até nos nossos próprios sobrenomes, sobretudo na cultura brasileira. Hoje não tanto, mas algum tempo atrás era mais comum que a esposa aderia ao nome do marido, né? Então tu vê aí até uma questão muito edípica. Sai aquele pai e entra o novo pai no lugar, Sim, né? verdade. É muito comum isso. E pode ser uma negativa quando a pessoa está atrasando muito na sessão, ela não quer ir a essa sessão para não se encontrar, enfim, pelo motivo dela mesmo. Rita, esse é um ponto importante de a gente lembrar que uma análise é um processo de desconstrução seguido por construção, vamos chamar assim. Uhum, E quando é num primeiro momento, eu particularmente gosto muito dessa sensação winnicottiana de construir algo, porque se tu só desconstrói do nada, tira tudo, é tudo que a pessoa tem. A Clarice Lispector fala isso. uhum, Quando ela diz que até tu tirar os defeitos de uma pessoa é perigoso, porque às vezes pode ser isso o edifício que mantém todas as virtudes. uhum, Então a pessoa não ir para uma análise, muitas vezes pode ser uma resistência para manter a sua constituição egóica. uhum. Se tu só vai destruir ou só se desconstruir, o que vai sobrar de mim? Né? Então esse é um ponto que a gente pode pensar, né? Por isso que, particularmente, eu gosto muito da linha do Winnicott sobre construir essa identidade, né? Enfim. Michel, Obrigada. Fale, meu caro Felipe. bom dia. Bom Tem uma dia. coisa interessante também que assim a gente foca muito, quando a gente, eu digo nós psicanalistas em geral, né, quando falamos sobre essa questão dos esquecimentos, das trocas, nós falamos muito no âmbito dos nossos analisandos, né? Mas é interessante lembrar que nós, como sujeitos, também vamos fazer isso com eles. Então eu me recordo já de situações em que por exemplo, eu estava pensando num paciente, né, de repente, se mais, não analisando, mais focado, né, e de repente fui mandar o link da reunião para um e mandei para outro, né? E já teve uma situação também de um analisando que estava num momento meio complicado, um obsessivo que estava meio travado, e eu naquele dia, confesso que eu não estava com muita vontade de atendê-lo. E aí, o que que aconteceu? Eu imediatamente depois do horário dele, eu ia fazer bicicleta ergométrica, né? E aí, o que que aconteceu, né? Assim, eu não sei a razão consciente, eu sei que obviamente isso foi inconsciente, mas assim, eu olhei pro relógio e eu vi o horário errado. Foi uma coisa muito engraçada. Era tipo, eu ia fazer a bicicleta às 16 horas e eu tinha que atendê-lo às 15. Eu olhei às 15 horas e falei, tá na hora de fazer bicicleta. E fui fazer bicicleta e esqueci o analisando, né? Então essas coisas acontecem conosco também, né? Não, é isso que tu falou muito bem pontuado. Eu tenho analisando que numa determinada sessão eu chamei ele pelo nome de outro, por essa percepção de ser muito parecido, né? Questão de caso, enfim, muita coisa parecida. E daí eu, eu optei por, inclusive, né, numa outra sessão, nós conversarmos sobre isso. Eu peguei, não, vamos lá, vamos conversar sobre isso. E eu peguei e mencionei para ele. Ali foi um movimento meio Ogden, né, no sentido de vamos trabalhar nós a sessão, né, o que conta transferencialmente está sendo produzido. Confesso para vocês que ao fazer isso eu não estava me baseando em nenhum teórico. Eu estava experimentando para ver onde que ia dar esse movimento. Foi quase que é uma experiência também que a gente acaba fazendo, né?
Até um artigo que eu estava cogitando fazer, que na verdade estou cogitando fazer, sobre... Pode falar, Felipe. Não, eu só estou esperando você concluir, fica tranquilo. Não, mas gira em torno exatamente disso, meu caro. Pode complementar, fica à vontade. O que eu ia dizer, adicionalmente, Michel, que às vezes, dependendo da situação que eu faço também, é trabalhar com naturalidade, né? Porque eu penso assim, tudo que acontece são oportunidades, né? No setting, são oportunidades para trabalhar a transferência, né? Então, já me aconteceu de chegar para analisando e dizer, o que que essa minha falha produziu em você? E de ter realmente algumas informações riquíssimas a partir disso. Né? Teve um analisando que aconteceu isso uns anos atrás, eu esqueci do horário dele, né? E aí eu perguntei para ele, né, o que que isso tinha produzido nele, e ele disse, sabe que para mim tá tudo bem, eu sei que acontece, mas me lembrou quando a minha mãe me esquecia na escola, esquecia de me buscar na escola, né? E aí ele começou a contar disso, foi a coisa mais curiosa. E aí lá para as tantas ele fala assim, você sabe que eu me sinto assim toda vez que alguém se atrapalha, esquece um compromisso comigo, foi muito interessante. Que bacana é isso que tu compartilhou, né? E até baseado num raciocínio parecido teu, né? Que tu contou pra gente na supervisão, faz umas 2 semanas, uma analisando a minha, eu estava em sessão com ela, a mãe pegou e invadiu a sala onde que ela estava, e a mãe dela pegou e disse, o seu filho quer falar contigo, não sei o quê. E aí eu vi que a minha analisando ficou bem desconcertada, e eu lembrei de algo que a gente falou na supervisão, inclusive, de um caso que tu atendeu, e eu peguei e disse para ela, como você se sente quando ela invade o seu espaço? Isso é muito recorrente? E aí ela começa a falar e começa a trazer, inclusive, situações antigas, né? É o que eu falava com a Cristiane, eu acho que há pouquinho tempo, sobre nós não ignorarmos o ambiente que nos circunda, né? Então isso me parece que aumenta ainda mais o nosso laço transferencial, né? Com o nosso analisando. É o gesto espontâneo que o Winnicott fala. Então eu leio Interessante. mais o... Pode Desculpa, falar, Michel. Felipe. Não, Não, fique desculpa. com vontade. É interessante, né, porque a gente fala tanto, né, sobre a questão de trazer para transferência, né, da neurose artificial construída e tudo mais, e aí na hora de vivenciar, a gente não, muitas vezes não faz, né, que é voltar para aquela posição de uma, né, onipotência idealizada diante do analisando, né, então, mas pensando, se a gente pensar que o Freud, muitas vezes, né, ele, não estou sugerindo que a gente faça isso, mas assim, né, ele jantava com o paciente, né, caminhava com o paciente no bosque. É muito difícil imaginar que ele mantinha essa aura de onipotência que muitas vezes a gente se coloca, a gente confunde isso com o sujeito suposto saber, na minha percepção, né? Então, é realmente tratar com naturalidade, né? Falar com naturalidade daquilo que acontece no campo, né? Que é uma coisa que eu acho que até mesmo autoriza, né? De uma forma, como se fosse realmente um espelho, mas autorizam, analisando, a lidar com naturalidade também, né? Se a gente não lida com essas coisas com naturalidade, como vamos esperar a espontaneidade do analisando, né? Pelo menos é a minha forma de pensar. Não, perfeito, compactuo contigo, né? Sem memória, sem desejo do Bayern, o gesto espontâneo do brincar, do Winnicott, que ele fala no brincar é a realidade, e por isso que a gente acaba levando o nosso analisando até onde a gente já foi, né? O quanto, às vezes, a gente pode utilizar até a técnica para se esconder,
Aí eu estou falando por mim mesmo, às vezes, o quanto a técnica nos blinda desse brincar aí, ou seja, esse próprio falso self, né? Lembrando que o suposto saber é um lugar que a gente é colocado, e é o suposto saber, esse grande outro, mas que não é um lugar que narcisicamente a gente deve ficar. Por isso, o se permitir a falha ali que o Felipe trouxe. Então, eu vou ler aqui o item 5 para nós encerrarmos hoje. O mesmo se constata em uma observação que Otto Rank analisou exaustivamente. Um homem constrangedoramente ordeiro e pedantemente preciso relatou. Entendi, deixa eu ler de novo. Um homem constrangedoramente ordeiro e pedantemente preciso relatou a seguinte experiência, bastante extraordinária para ele. Uma tarde, quando na rua ele quis ver as horas, percebe que havia esquecido seu relógio em casa, o que, de acordo com a sua lembrança, nunca havia acontecido. Como ele tinha de estar pontualmente em um compromisso à noite e não lhe restava mais tempo para pegar seu relógio antes, ele aproveitou a visita a uma dama amiga para pedir emprestado seu relógio para a noite. Isso era bastante viável na medida em que ele já tinha o compromisso prévio de visitar essa dama na manhã seguinte, ocasião em que lhe prometeu devolver o relógio. Mas, para o seu espanto, quando no dia seguinte ele quis devolver o relógio emprestado à sua proprietária, percebeu que esqueceu o relógio em casa. Dessa vez ele carregava consigo seu próprio relógio. Decidiu então firmemente devolver o relógio da dama naquela tarde, e que executou esse propósito. Mas quando ao partir, ele quis ver as horas, ficou imensamente irado e espantado ao descobrir que mais uma vez havia esquecido seu próprio relógio. Essa repetição do ato falho pareceu em tal ponto patológica para esse homem comumente tão amante da ordem que ele quis conhecer sua motivação psicológica, que prontamente se revelou através da indagação psicanalítica sobre se no dia crítico do primeiro esquecimento ele havia vivenciado algo desagradável e sobre o contexto em que isso aconteceu. Ele contou de imediato que após o almoço, pouco antes de sair e esquecer o relógio, ele teve uma conversa com a sua mãe, que lhe contou que um parente irresponsável, que já tinha causado a ele muita preocupação e sacrifício em dinheiro, tinha penhorado seu próprio relógio. Mas, como aquele relógio era necessário em casa, ele pediu que lhe desse o dinheiro para resgatá-lo. Essa maneira quase impositiva de tomar um empréstimo tocou o nosso homem de forma muito penosa e voltou a trazer à lembrança todos os inconvenientes que esse parente lhe tinha causado há muitos anos. De acordo com isso, sua ação sintomática revelou ter sido múltiplas determinações em primeiro lugar, dá expressão a um movimento de pensamento que diz aproximadamente: eu não vou deixar que o dinheiro me seja extorquido dessa mesma maneira. E se precisam de um relógio, então eu deixo o meu em casa. Mas como ele precisava dele para manter um compromisso à noite, essa intenção só pôde estabelecer-se por um caminho inconsciente, sob a forma de uma ação sintomática. Em segundo lugar, o esquecimento quer dizer mais ou menos o seguinte: os eternos sacrifícios humanitários por esse imprestável acabarão me arruinando completamente, a ponto de eu ter de entregar tudo. Embora, como ele indica, o aborrecimento com essa comunicação tenha sido apenas momentâneo, a repetição da mesma ação sintomática demonstra que esse aborrecimento continuou produzindo
intensos efeitos no inconsciente, como se a consciência dissesse: essa história não sai da minha cabeça. Não nos espanta, então, que o relógio pedido emprestado à dama tenha tido o mesmo destino em face dessa posição do inconsciente, mas talvez outros motivos especiais tenham favorecido essa transferência para o inocente relógio da dama. O motivo mais evidente talvez seja que ele supostamente quisesse guardá-lo como substituto do seu próprio relógio sacrificado, e por isso ele se esqueceu de devolvê-lo no dia seguinte. Talvez ele também quisesse ter o relógio como lembrança da dama. Além disso, o esquecimento do relógio da dama ofereceu-lhe a oportunidade de visitar uma segunda vez essa dama que ele admirava. É certo que ele tinha de visitá-la pela manhã por causa de outro assunto, e com o esquecimento do relógio, ele parece indicar que seria uma pena usar aquela visita combinada muito tempo antes para o objetivo passageiro de devolver o relógio. Também o esquecimento por 2 vezes do próprio relógio e a devolução assim possibilitada. O relógio alheio falam a favor de que nosso homem inconscientemente estava tentando evitar o uso dos 2 relógios ao mesmo tempo. É evidente que ele estava arranjando uma maneira de evitar essa aparência de abundância, que estaria em flagrante oposição com a penúria de seu parente. Por outro lado, no entanto, ele soube com isso confrontar a sua aparente intenção de se casar com a dama, fazendo a si mesmo a advertência de que tinha obrigações indissolúveis para com sua família, sua mãe. Por último, outra razão para o esquecimento de um relógio de dama pode ser buscado no fato de que, na noite anterior, sendo solteiro, ele se sentia embaraçado diante de conhecidos por ver as horas no relógio feminino, o que ele fez apenas furtivamente. E então, para evitar a repetição da situação penosa, não quis mais levar o relógio consigo. Por outro lado, uma vez que ele tinha de devolvê-lo, também o resultado foi a ação sintomática, inconscientemente consumada, que se revela como uma formação de compromisso entre emoções e sentimentos conflitantes e como um triunfo duramente conquistado da instância inconsciente. Então, pessoal, comentários, pontuações, o que vocês acham? Eu achei tão engraçado isso daqui, que esse trechinho aqui me lembrou, eu estou lendo Os Irmãos Karamazov, quando dá um intervalinho e tudo, e aí tem um personagem que é o Dmitri, ele é quem assassina o pai, que tem ali o complexo de Édipo, se apaixona pela mesma mulher que o pai, e aí, nesse caso, quando acontece dele ferir um funcionário da casa do pai, tudo, e foge. Enfim, tem um outro personagem que é amigo dele, que era um jovem. E esse jovem, ele estava acompanhando essa dinâmica do Karamazov e ele tensiona aí na casa do pai. E aí ele falou, não, se eu chegar lá, ele vai estar dormindo, então eu vou na casa de uma senhora de respeito, e era de madrugada. E ele pensava assim, mas se eu for lá, ela nem me conhece. E no meio do caminho, ele se viu indo para lá, para a casa da senhora, que era de respeito, que ia causar muito burburinho na sociedade, onde já se viu um jovem, e, no entanto, ele se viu ali fazendo outro caminho e indo para a casa da senhora. E foi um ato falho, assim, que ele colocou. E me lembrou muito desse trecho. E eu lembrei, logo quando eu li esse trecho, eu lembrei desse caso. Não, do relógio. Não, e é legal tu trazer isso até para a gente ver a proximidade teórica entre o Freud nas suas leituras do Dostoiévski, né?
autor contemporâneo a ele, igual a gente está lendo Nietzsche, vê também as suas correlações e influências que chegaram, né? E por isso que eu sempre reitero, né? O analista, a psicanálise, ela é, como Lacan diz, laica, leiga e multidisciplinar, né? A erudição, essa gama, nos auxilia muito. Olha quantas leituras que analisando aí do Otto Rank, foi construídas, né? Quantas construções desta análise. Então, pessoal, obrigado pela participação dos colegas e até amanhã à noite, às 8 horas. Espero você com seus